Rebate as críticas de que comanda um governo com um grande número de ministérios. Hoje são 38 pastas, mas já chegou a ter 39 em 2024. São 17 a mais em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Existe ainda a possibilidade da retomada do Ministério da Segurança Pública e Lula afirma que quanto menos pastas um governo tem, mais incompetente esse governo é. Acompanhe. Alguém dizia que quanto menos ministério você tem, menos gasto você tem. Eu vou dizer, quanto ministério você tem, mais incompetente você é, porque você precisa colocar os movimentos da sociedade brasileira. Eu, por exemplo, peguei o Ministério da Pesca, não tinha. Quem é que cuidava da pesca? A agricultura. Eu nunca vi peixe nascer em terra. Então, olha, tipo, a agricultura, eu tenho o Ministério da Agricultura, para a pesca eu tenho que ter o Ministério da Pesca. Não tem outra coisa. A declaração do presidente Lula no mesmo evento no Rio Grande do Sul. Deixa eu girar os nossos comentaristas. Denise Campos de Toledo, começo por você agora. No mesmo tom político, falando sobre ministérios. Governo com pouco ministério, com poucos integrantes, é um governo incompetente, como fala o presidente Lula, não necessariamente? Competência não depende da quantidade de ministérios, mas sim da forma como se trabalha, se organiza o governo. E essa piada em relação ao Ministério da Pesca, a gente não sabe se é verdade ou se é piada, é de mau gosto, no mínimo, não é? Porque falar de sem terra com pesca, aliás, se for para falar disso daí, não conseguiu reverter as tarifas impostas ao setor pelos Estados Unidos. É uma das exclusões que nós temos em relação ao tarifaço. Agora, faz parte do discurso de campanha, já está justificando uma das críticas que vai receber, que é exatamente ter aumentado o número de ministérios. Isso implica mais gastos, complica mais reforma administrativa, são mais funcionários, mais despesas públicas. Então, tudo isso faz parte já de um movimento defensivo em relação a críticas que possa receber, da mesma forma como ele criticou as fake news, as redes sociais, porque sabe que vem uma artilharia pesada por aí e ele vai ser muito alvo, porque do outro lado nós temos vários candidatos, possíveis candidatos ou pré-candidatos, que representam o campo da direita, né? E poucos da base da esquerda. Então é isso que ele vai enfrentar e que ele já veio com esse discurso defensivo. Agora, vale observar, por exemplo, em relação a resultados, que ele falou de comparativo com governos anteriores, isso na fala anterior que nós colocamos, o ministro Haddad, ontem, em entrevista, salientou que desta vez a economia deve pesar menos. Ele falou que as preocupações dos brasileiros, conforme se detectou já em pesquisas, são outras. Segurança é uma delas. E isso ele vai ter que discutir muito com o Congresso no retorno do recesso. Tem ainda a questão da indicação de Jorge Messias para o STF. Então, é muita coisa a ser discutida, além do número de ministérios. Dora, não pergunte como eu me lembro, mas não é a primeira vez que o presidente Lula fala sobre essa história do Ministério da Pesca. Acho que no primeiro mandato dele, ele recebeu críticas, né? Muita gente que o questionou por que criar o Ministério da Pesca, e essa foi uma das justificativas, Dora Kramer. Pois é, e a explicação, como diz a Denise, não poderia ser mais lamentável, né? Uma coisa boba, né? Peixe não nasce na terra, enfim, uma argumentação muito pobrinha. Então, essa história é isso, eu concordo bem com a Denise, sabe? A competência de um governo não se mede pelo número, por ter mais ministérios, menos ministérios. O presidente quer transmitir uma impressão de que cada pasta representa um setor da sociedade. Ainda que fosse assim, eles não estão lá para o exercício da representação, e sim para a produção em cada setor de melhorias, de bem-estar, cada um na sua área. E até agora, como, aliás, as pesquisas mostram, as pessoas não compreendem assim, porque o governo não consegue fazer com que os índices de desaprovação, de aprovação, melhor dizendo, ultrapassem os de desaprovação. Esse é um dado, e como o presidente adora usar essa expressão, o dado concreto é que o governo é mais mal avaliado do que bem avaliado.
essa é a medida de se as pessoas estão satisfeitas com 39, 52, 14, meia dúzia ou 525 ministérios. Não é essa a questão. A dúvida é saber também se a população em geral, não é, Vilela, sabe quantos ministérios existem, né? Talvez haja um desconhecimento muitas vezes. Pois é, um absoluto desconhecimento, Tiago. E muitas vezes a gente tem nessas representações dos 40 ministérios nomes que representam os mesmos segmentos políticos. O presidente colocou, não, você tem uma representação dos diversos laços da sociedade. Isso não é verdade. O governo ele está sendo apoiado não apenas no parlamento, mas na sociedade de uma forma geral, apenas por aquele grupo político mais alinhado ao discurso de esquerda. Apenas os partidos políticos de esquerda são fiéis, são leais ao governo, têm mantido realmente respaldo ao governo e vão estar com o presidente Lula no palanque nas eleições de 2026. Os partidos de centro, os da direita, nem digo. E os nomes realmente que representam politicamente forças políticas mais neutras não estão com o governo federal. Então, esse argumento ele é absolutamente falacioso. O que se vê é uma ocupação por companheiros de partido, por grupos próximos, historicamente próximos ao presidente e um total descompasso do que aquilo que a maioria da sociedade de fato representa e de fato quer. Como, por exemplo, como foi muito bem lembrado, o aspecto da segurança, que é o tema mais importante hoje em todas as pesquisas de opinião, mas em relação ao qual o governo faz muito pouco.